Olá, vamos continuar nossas aulas de língua portuguesa, trabalhando hoje regras de acentuação gráfica por meio de exercícios que se encontram na página 35 da sua apostila. De antemão, grave esse pensamento. Seja mais forte do que sua melhor desculpa. Se vai dar desculpas para não estudar, por exemplo, então, seja bem forte. Ou arrume uma desculpa muito boa, certo? Porque se você quiser, sempre achará um tempo para estudar. Então, vamos lá. Resumindo as regras de acentuação gráfica estudadas nas aulas anteriores, você vê que nós temos as monossílabas tônicas e as oxítonas com regra bem parecida. Você distingue as monossílabas das oxítonas porque as monossílabas só têm uma sílaba. As oxítonas, você vai ter pelo menos duas sílabas com a última mais forte. E quando formos acentuar, as monossílabas que terminam em A, E, O, seguidas ou não de S, receberão acento, como os ditongos EI, EL, OI, tônicos e abertos. Nas oxítonas acontece quase a mesma coisa. Olha, a terminação A, E, O, seguidas ou não de S, ditongos EI, EL, OI, tônicos e abertos também. A única diferença das monossílabas tônicas é porque aqui também tem a terminação em, ens, que nas monossílabas não tem, certo? Quanto às paroxítonas, você se lembra que você vai acentuar todas cuja terminação não coincidir com a das oxítonas acentuadas. Então, você sabe quando é que a oxítona é acentuada. Se a paroxítona também tiver essa terminação ou tiver ditongos abertos, então elas não vão receber acento, certo? E as paroxítonas que restam acentuadas têm estas terminações que formamos aquele mnemônico na última aula. PS, para seu lembrete, é lixão, onde tem LIX-ão, que é a terminação da paroxítona que exige acento, usam, terminação us, terminação an ou n, rum, terminação r, terminação ou os ditongos que podem ser tanto crescentes como decrescentes. As proparoxítonas, todas sem exceção, e os hiatos, somente quando a segunda vogal tônica do hiato for I ou U e estiverem sozinhos nas sílabas ou com S, desde que não haja NH depois desse I nem desse U, e nem ditongo antes deles. E nesse caso de não haver ditongo antes deles, é nas palavras paroxítonas. Por exemplo, aqui, ó, moinho, então não vai ter acento, porque o I forma a sílaba tônica, forma o hiato, sim, com a vogal anterior, é a segunda vogal do hiato, mas tendo NH, não leva acento. Feiura, o I também está sozinho na sílaba tônica da palavra, mas tem um ditongo decrescente antes, e a palavra é paroxítona, por isso não levará acento, porque lembra de tui, ui, u. Olha aí, tem de novo aqui, né? Tem também aqui um ditongo decrescente, porém aqui a palavra é oxítona, então ela já é acentuada, certinho? Então, esse é uma revisão breve que você deve se ater a esses detalhes e nós vamos treiná-los agora a partir da questão 1. A questão 1, nós vamos assinalar, ela pede para que assinalemos a alternativa incorreta. E a letra A diz que saúde é acentuada porque é uma oxítona. Então, é importante saber que você quer uma palavra quanto à tonicidade, porque você sabe que oxítona tem a última sílaba tônica. Saúde já vem até com acento aqui, na penúltima. Então, ela não é uma oxítona, ela é uma paroxítona, mas ela nem é acentuada por ser paroxítona. Ela é acentuada porque é encaixada na regra dos hiatos, ou seja, que o U é a segunda vogal do hiato, certo? A palavra, então, quer dizer, o que se disse na letra A está incorreto, então ela já constitui a nossa resposta. A letra B diz que ideia deixou de ser acentuado, está certo, porque ideia é uma palavra paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima,
Aqui você tem o ditongo ei, e nós vimos que esses ditongos ei, el, oi, tônicos e abertos só são acentuados se a palavra for oxítona ou monossílaba. Então, certinho o que se diz na letra B, não tem mais acento. Propósito, proparoxítona, certinho, veja bem que não é a última, nem a penúltima, e sim a antepenúltima, que é tônica, então beleza, é proparoxítona. Própria, eu sei que separa assim ou assim, porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, certo? Toda paroxítona terminada assim leva acento, mas nós não podemos nos esquecer que ela também poderia ser classificada como uma proparoxítona, vamos fazer melhor aqui. Ela também pode ser classificada como uma proparoxítona aparente ou eventual. Mas se ela tem duas possibilidades, uma delas está aqui corretamente relacionada, então não é a nossa resposta também, ela está certa. Ruim tem duas sílabas. Aí você observa que nós temos um hiato aqui, mas ela não recebe acento porque esse hiato está acompanhado de M, ou seja, quando a segunda vogal do hiato é I ou U, receberá acento sim, se ele estiver sozinho ou seguido de S. Aqui está seguido de outra letra, então não tem acento correto, não tem mesmo, só a letra A que estava incorreta. Na 2, nós vamos relacionar V ou F para as seguintes afirmações. Nas oxítonas e paroxítonas foi eliminado o acento dos ditongos abertos. Não, nós já falamos e revisamos que esse acento foi eliminado apenas nas paroxítonas. Nas oxítonas e monossílabas, o acento continua, ok? Nesses ditongos oi, el e ei, certinho? Então, a primeira está falsa. Se a primeira está falsa, a letra A está fora, a letra B está fora e letra D também. Nas palavras oxítonas, foi eliminado o acento circunflexo nos ditongos O e E. Na última aula nossa teórica sobre acentos diferenciais, nós comentamos sobre o acento nessas palavras, por exemplo, vou, enjoo, o plural de crê, por exemplo, ele crê, eles creem, o plural de lê, ele lê, eles leem, ele vê, eles veem, que ele dê, que eles deem, onde nós temos a duplicação do E quando eles estão nessas formas verbais, estão na terceira pessoa do plural. Antes da última reforma ortográfica, nós tínhamos que colocar acento no primeiro O ou no primeiro E dessas palavras. Mas, com a última reforma ortográfica, esse acento foi abolido, ele foi eliminado. Então, se você olhar só por esse ângulo aí, você vai dizer que a segundo parênteses vai ser correto, porque foi eliminado sim. Mas existe um erro aqui, porque disse que são nas palavras oxítonas. E esses encontros, esses hiatos, o, e, só aparecem em palavras paroxítonas. Então, correto sim, foi eliminado. Mas errado não é em paroxítonas, em oxítonas, e sim em paroxítonas. Por isso, nós temos que colocar F, e nós temos FF, então a letra C sai, e já sabemos que a resposta é a E, só vamos confirmar se a última está verdadeira mesmo. Nas paroxítonas, o acento agudo nas vogais I e U, quando aparece após ditongo, não é mais utilizado. Certinho, é quando esse I ou esse U forma a sílaba tônica sozinho, que é o feiura, que é igual saúde. Em saúde leva o acento normalmente, mas aqui não leva por causa do ditongo que veio antes, certinho? Então, falou certo aqui, confirmando que a letra E é a resposta. De acordo com as regras de acentuação gráfica, nós vamos assinalar agora a alternativa correta. Então, na letra A diz que nódulos é acentuada, pois é uma paroxítona, então eu tenho que confirmar se ela é paroxítona mesmo, ó, nódulos.
3 sílabas e a antepenúltima é tônica, então sinto muito, ela não é paroxítona, ela é proparoxítona, e porque ela é proparoxítona, ela é acentuada independente da terminação, então a gente nem diz em que ela termina. Então, errada a primeira. Início é acentuada, pois é oxítona, oxítona tem a última sílaba mais forte. E se você pronunciar devagar a palavra início, você vai ver que a sílaba tônica é a penúltima, então ela é paroxítona e nem termina em hiato, ela termina em ditongo crescente. Aí isso nos faz recordar que quando a paroxítona termina em ditongo crescente, eu poderia transformar esse ditongo em hiato. Aí a palavra passaria a ser paroxítona eventual ou aparente, e que se eu fosse considerá-la como proparoxítona, simplesmente eu ia dizer que ela é acentuada por ser proparoxítona. Não tinha que falar terminação, porque todas são acentuadas. Então, a letra B também está incorreta. Porém, é acentuada, pois é uma oxítona, então, oxítona tem a última sílaba tônica. Porém, certo, a última sílaba é a tônica, ela é oxítona, e as oxítonas terminadas por em recebem acento sim, então a letra C está corretíssima. Câncer é acentuada, pois é proparoxítona. Veja bem que para uma palavra ser proparoxítona, ela teria que ter no mínimo 3 sílabas para a antepenúltima ser tônica. E ao dividir câncer, você só tem 2. Então, ela é simplesmente uma paroxítona, e não é porque ela é paroxítona que ela é acentuada, porque nem todas têm acento, mas as paroxítonas terminadas em R têm. Proteínas é acentuada, pois é uma paroxítona, tá certo? Ela é paroxítona, quer ver? Ó? Proteínas, terminada em ditongo. Primeiro, ela não terminou em ditongo, e segundo, ela é acentuada, não é por ser paroxítona, embora ela seja. Ela é acentuada aqui porque caiu na regra dos hiatos. E hiato nós vamos acentuar a segunda vogal I ou U, sozinho ou com S na sílaba, tanto faz se a palavra é paroxítona ou, por exemplo, oxítona. Olha só, UNAI, tá vendo? Então, não é por ser paroxítona, é por ser uma regra de hiato. Então, a única correta é a letra C. Agora, vamos analisar as afirmativas. Aqui, logo na primeira afirmativa, diz que após o jantar, o jovem passou muito mal e reclamava de enjoo. E está dizendo que esse vocábulo, enjoo, não é mais acentuado, visto que o novo ortográfico extinguiu o acento das palavras terminadas em e, em, o. E nós falamos isso agora em questões anteriores. Não me lembro se foi na 2, foi aqui na questão 2, falamos sobre isso, recordamos essa regra. O não tem mais acento. Então, esta primeira está certíssima. E se ela estiver certa, então eu tenho que eliminar a letra A, que não trouxe o 1, e a letra E também, que não trouxe o item 1. No item 2, aparece grifada a palavra bilíngue e diz aqui que esse vocábulo não é grafado com trema, aquele sinal que antes nós usávamos sobre a letra U, para indicar que esta letra U deveria ser pronunciado nos grupos gue, gui, que, qui. Então, realmente é verdade, não tem mais o trema, certo? Ele foi abolido da língua portuguesa. Agora, você tem que confirmar se a informação que a banca continuou falando está correta. E, então, recordando, antes da última reforma ortográfica, que aboliu o trema nas palavras da nossa língua, antes, se você fosse escrever, por exemplo, enxágue os talheres, então você pronunciou o U antes de E e depois de G, tinha que colocar o trema. Se você falasse linguiça, né? Se você falar, não, se você escrevesse enxágue ou linguiça, então o U foi pronunciado antes do I, depois do G, formando gue, gui, então tinha o trema. Se a palavra escrita fosse 50, você pronunciou o U antes do E e depois do Q,
havia o trema. Se fosse tranquilo, você pronunciou o U, tranqui, você não fala, né, tranquilo, né, tranqui, então pronunciou o U antes de I e depois de que. Então, enfim, a regra do trema era esta. Quando você pronunciava o U depois de G ou de que, e antes de E ou de I, colocávamos o trema sobre o U, mas o trema foi abolido, então não escreve mais com o trema essas palavras, né, e outras que encaixam nessa mesma pronúncia, e a banca falou tudo certinho, era isso mesmo, então a 2 também tem que entrar na resposta. E eu não tenho a 2 na letra D, então a letra D está fora. O maior e mais velho é o líder da alcateia. Aqui está dizendo que este vocábulo alcateia está corretamente acentuado. Então, quando você vira uma palavra assim, você tem que lembrar. Então, ela tem acento aqui nesse EI. Esse EI, aí você lembra a regra dos ditongos abertos. EI, EL, OI. E aí, o que você lembra? Só tem acento se a palavra for oxítona ou monossílaba. E essa aqui tem a penúltima sílaba tônica, então ela é paroxítona, então ela não está corretamente acentuada. Isso é errado, ela não tem mais acento. A 3 não entra na resposta, então eu elimino a letra B e a letra C é o nosso gabarito. Na 5, diz que nós vamos assinalar aqui, quanto às regras de acentuação gráfica, o que estiver correto. Então, a letra A diz que usa-se acento na combinação das vogais E, OI, ditongos das paroxítonas. Acabamos de falar na questão anterior, no item 13, que ditongos E, OI e EL também só tem acento se a palavra for oxítona ou monossílaba. Nas paroxítonas não tem. Então, está dizendo que usa o acento nessas paroxítonas, então, errada a letra A. Porque E, OI e o EL também, viu? Ó, ditongos tônicos e abertos, só tem acento em oxítonas e monossílabas, ok? Nas oxítonas, não se usa mais o acento no I e no U tônicos quando vierem depois de um ditongo. Então, isso aqui é a regra dos hiatos, que a gente acentua o I e o U quando formarem sílaba tônica sozinhos ou seguidos de S. Mas, se tiver NH depois, não leva acento, como em rainha. E se tiver ditongo antes também, não leva acento, mas isso é se for nas palavras paroxítonas, que não vai levar acento, porque nas oxítonas leva, olha o exemplo aí, por exemplo, aqui, ó, TEI-U. TEI-U é o nosso popular TI-U. Então, TEI-U, tem o acento. Ela é oxítona. Então, ele tem acento porque o U formou sílaba tônica sozinho. Embora tenha o ditongo antes, o acento continua em palavras oxítonas. Mas a palavra feiura, que você também tem o U tônico sozinho na sílaba, não levou acento por causa desse ditongo aqui, mas é porque a palavra é paroxítona. Então, nas palavras oxítonas, não se usa mais acento? Usa. Então, falou errado na letra B. Não se usa mais o acento que diferenciava para, que é o verbo, do para, que é preposição. O para, verbo, tinha acento, agora não tem mais. É verdade, não se usa mais. Pela, do verbo pelar, por exemplo, eu pelo, tu pelas, ele pela, para diferenciar de pela. Por exemplo, a preposição por mais artigo a ou as. Por exemplo, façamos tudo pela nossa família, pelas nossas famílias. Então, realmente, havia o acento no pela para diferenciar de pela, então, é verdade, não se usa mais esse acento. E também não se usa mais o acento em pelo, que é substantivo, que lembra cabelo, por exemplo, pelo do cachorro, pelo do gato,
tinha acento para diferenciar do pelo, que também é a preposição por, mais artigo o ou os, então não se usa mais, como está dizendo a letra C. Não se usa mais também polo, por exemplo, polo norte ou polo sul, para diferenciar de polos, e nem em pera, para diferenciar de pera, que nem tem essa palavra mais. Pera, que é uma preposição arcaica, que é o para, ok? Então, pronto, realmente, ó, tirei tudo como a banca está dizendo, não se usa mais, então a banca está correta aqui na letra C. Porque na letra D diz que verbos monossilábicos, quer dizer que tem uma sílaba só, e que terminam em E, por exemplo, ele vê, ele crê, tem-se que a terceira pessoa do plural termina em em, isso mesmo, ele vê, eles veem, ele crê, eles creem, ele lê, eles leem, isso mesmo, até aqui está certo, porém, falou que forma verbal que agora deve levar acento. Não, ela tinha acento, agora não tem mais, certo? Então, esse foi o erro da letra D. Mas a que está toda certa é a C. Na questão 6, nós temos um trechinho que traz 3 palavras acentuadas, olha. E ficassem alegremente espantadas de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol. Então, foram utilizados aí 3 tipos de sinais. 2 de acentuação. Quando fala 2 de acentuação, você lembra de acento gráfico agudo, acento agudo, ou seja, o acento agudo, aquele que nós chamamos popularmente de grampinho da vovó, e o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, ok? Beleza. E quando falar em sinal de nasalação, é para você tornar a vogal com som nasal, aquele som meio fanhoso, certinho? E não a, certo? Então, aí isso a gente consegue, entre outros fatores, com a utilização do tio, certinho? Então, a banca simplesmente queria que o candidato soubesse reconhecer quais são esses sinais e assinalasse a ordem que eles foram empregados. Então, o primeiro deles que a gente vê está aqui, e nós sabemos que esse é o circunflexo, então começa com circunflexo. Então, letra A e letra D está fora. Circunflexo. Depois veio o tio. Então, beleza, tá aqui, as duas têm tio. E depois veio o acento em história, que não é crase, é um acento agudo, letra C, responde a 6. V ou F. Na palavra Odisseia, essa palavra não é mais acentuada, certo? Não é mesmo. Uma vez que de tongos abertos em paroxítonas se enquadram na nova regra. Verdade, se você voltar aí os slides, você vai ver que ei, el, oi, são ditongos abertos que só são acentuados em oxítonas ou monossílabas. Em paroxítonas não é mais. Então, não é mais acentuada essa palavra, certo? Então, verdade na primeira, a letra C e a letra D saem fora. Frequência, olha, continua com acento trema, continua. Então, não precisa nem de continuar a ler esse parênteses aqui, essa afirmação, que já sei que está errado, porque trema foi abolido da língua portuguesa, certo? Então, é falsa por causa disso. Agora, com circunflexo, ela continua, pois é uma paroxítona, sim, terminada em ditongo, sim, porém o ditongo não é decrescente, tem mais esse erro, o ditongo é crescente. Veja que A é sempre vogal, então o I aqui é uma semivogal, ou seja, pronúncia mais fraca para mais forte, certo? Então a segunda é falsa, a primeira está verdadeiro, verdadeiro, então sai. Já sei que a resposta é a letra B, porque o terceiro parênteses diz que também e alguém deixaram de ser acentuadas, não deixou, porque oxítonas com terminação em ou ens tem acento. Então, falsa, não deixou de ser acentuado. Não há mais acento diferencial nos pares. Para. Agora mesmo fizemos isso. O pelo, não tem mais, né? Certinho, aconteceu essa perda desses acentos
nessas palavras, que nós chamamos de acento diferencial. Não tem mais. Porém, esses acentos diferenciais permanecem em por, que é preposição, e por acentuado, que é verbo. Pode, que representa tempo presente, e pôde, que representa tempo pretérito do verbo poder. Certinho, é isso mesmo, pode conferir nas aulas teóricas que já fizemos. Marcamos a resposta? Marcamos, letra B. Hiato é a sequência de duas vogais em uma mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes, certo? Recordou que é hiato e sabemos que eles podem receber acento ou não. E para lembrar melhor ainda, vão receber acento se a segunda vogal do hiato for I ou U, sozinhos na sílaba ou com S, desde que não tenha NH depois, não pode ter NH depois, nem ditongo antes desse I ou desse U, nem ditongo antes, mas essa questão de não ter ditongo antes, essa aqui é só nas paroxítonas, porque em oxítonas não mudou nada, ok? Então, vamos lá. Bocaiúva, então logo você vê, olha, primeiro a gente dá uma olhada assim para ver se tem alguma que a gente de cara fala, opa, não tem mais acento. Olha aqui, ó, opa, não tem mais acento no o. Então letra A já está fora. Deixa eu ver se tem mais alguma que me lembra. Não, assim, de cara mesmo não dá para lembrar. Então, vamos começar aqui. Feiura. Então, ó, feiura, se eu separar a sílaba, eu vejo que o U é a sílaba tônica da palavra, está sozinho na sílaba. Mas eu vejo que ela é paroxítona e eu vejo um ditongo antes. Com ditongo antes, não pode ter acento nas paroxítonas. Então, não teve, ela está certa. Baiuca, veja que Uca segue a mesma regra da feiura, olha lá, né? O U sozinho na sílaba, mas tem um ditongo antes, então ela é paroxítona, então não tem acento, ficou certo. O tuiuiu está acentuado. Olha, separando a sílaba, eu vejo que ele está acentuado mesmo com um ditongo antes. Olha, tem um ditongo antes, como as outras também tiveram. Só que nessas outras essas outras não levaram acento, porque elas são paroxítonas. Tuiuiu é uma oxítona, então tuiuiu está certo. Abençoa está certo. Juiz também está certo, sem o acento, porque embora o I seja a segunda vogal tônica do hiato, ele não está sozinho na sílaba ou seguido de S. Ele está seguido de Z, isso não pode, certo? Então, a letra B é a correta. Mas na letra C, a rainha está certa, a bainha está errado, porque tem NH depois, não pode. Olha aqui, ó, sem NH depois, só assim que esses hiatos vão ter acento, ok? Saída está certo, ainda e cuíca. Então, na letra C tem bainha com erro. Agora, tainha está certinho, igual rainha. Caída, certinho, igual saída. Faísca, certinho, porque o I é tônico, seguido de S. Cafeína está errado, porque faltou o acento. E balaúça está certinho. Na questão 9, está dizendo que as palavras usuárias, influência e exercícios recebem acento gráfico porque são, aí tem as opções, fala paroxítona, oxítona e proparoxítona. Aí eu sei que usuárias, ó, usuárias também poderia ser usuárias. Aqui ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Por isso, ela também pode ser separada em hiato e a sílaba tônica recua uma posição, então ela passa a ser proparoxítona eventual. Espero que esteja lembrado, se tiver esquecido, volta nas aulas anteriores e reporte, certo? Então, com isso, tira a B e a C. Paroxítona ou proparoxítona, porque todas as outras têm a mesma estrutura, influência, exercícios. Então, mas aí nas paroxítonas fala que elas são paroxítonas terminadas em hiato, tudo bem se for paroxítona terminada em hiato, mas não existe hiato crescente nem decrescente, só hiato,
ou só oral e nasal, e além do mais, se a palavra for proparoxítona, a gente não diz em que ela termina, porque todas são acentuadas, certo? Por isso, a letra A é a resposta, embora todas aqui estejam terminadas em ditongo crescente, ali não houve decrescente. Mas dá para entender que o que a banca quis dizer é que tanto faz se fossem decrescentes, esses ditongos, elas teriam acento da mesma forma. Na 10, nós temos que o item 1 diz que o plural de juiz não deve receber acento, plural de juiz. Então, eu já começo a raciocinar. Qual é o plural? Juízes. E o que eu tenho? Eu tenho um I, juízes, é a segunda vogal tônica de um hiato, está sozinho na sílaba, isso cobra acento. É aqui diz que não deve receber, então o item 1 está errado e eu o tiro das respostas, certo? Deixe de ser paranoico. A palavra destacada está corretamente acentuada. Se eu separo as sílabas de paranoico, que eu vejo que a palavra é paroxítona. Aí eu sou obrigada a lembrar das regras. Aqui eu tenho ditongo oi, tônico e aberto, e esse ditongo nas paroxítonas perdeu o acento. Esses ditongos, oi, el, o, ei, tônicos e abertos, só mantém acento em monossílabas e em oxítonas. Em paroxítonas, não, certo? Então, está corretamente acentuada? Errado. Então, a 2 também tem que sair da resposta. Sai aqui, só ficou a letra C, confirmando. Coreia, veja bem que é a mesma explicação daqui, ó. Coreia. Então, é de tongo ei, tônico e aberto, numa palavra paroxítona. Então, coreia, assembleia, colmeia, ideia e geleia são exemplos de palavras que deixaram de ser acentuadas com o novo acordo ortográfico. Perfeita, 3. Exatamente por isso ela é a nossa resposta, letra C. Ok? VUF. As andorinhas fizeram um voo. A hora que eu olho para essa palavra, eu lembro de uma regra, né? Eu lembro que o e também e não tem mais acento. E aqui está dizendo que o acento da palavra em destaque é obrigatório. E o que nós lembramos aqui? Que o e não tem mais acento. Então, nada de obrigatório. Falso. Então, a primeira está começando com verdadeiro, sai. E a letra E também começou com verdadeiro, sai. O estranho é perceber que as novas comissárias têm, então, a hora que eu foco nessa palavra aqui, eu me lembro das regras de acento diferencial com os verbos ter e vir, que na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo e na terceira do plural, elas se escrevem igualmente. Ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm. E a regra diz que na terceira do plural nós vamos colocar acento para diferenciar da terceira do singular, uma vez que as palavras se escrevem igualmente. Então eu pergunto, quem é que tem medo de avião nessa frase? Você vai responder que são as novas comissárias, ou seja, é o sujeito do verbo e esse sujeito está no plural. Então o verbo também tem que vir no plural e no plural ele tem acento mesmo. Então, é obrigatório o uso desse acento sobre o verbo porque está na terceira pessoa do plural, tudo certinho. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, então a B sai. Falso, verdadeiro, mantemos C e D. A feiura é algo relativo e depende do ponto de vista de cada um, certo? Também concordo que é relativo, mas está dizendo que o vocábulo em destaque é acentuado e aí eu vou lá na separação de sílaba e recordo isso aqui, ó. Feiura, ou seja, penúltima sílaba tônica. Isso me faz classificar a palavra como paroxítona e eu lembro que quando eu estou na regra dos hiatos, cuja vogal tônica seja I ou U, eu não acentuo a palavra que tenha esse U tônico sozinho na sílaba, mas que tenha ditongo antes, se a palavra for paroxítona. Então, feiura não tem acento.
ok? Então, aqui diz que ele é acentuado, então está falsa. Então, verdadeiro, falso, não, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Já saberia se tivesse olhado aqui. Semana passada, João não pôde sair de casa, mas agora pode. Foca nesse último aqui que eu me esqueci de destacar. Mas você percebe que nós temos duas referências a tempos verbais aqui, uma no passado e outra no presente. E elas se escrevem igualmente, ó, certo? Com as mesmas letras. São palavras homógrafas, escrevendo com a mesma letra. Aí eu vou lembrar que nesse caso também mantemos o acento diferencial quando você pronunciar pôde, forma pretérita, ou seja, passado. Então, está certinho. A forma verbal está certinho. Essa aqui com acento, porque é pretérito, é passado, e essa aqui sem acento, porque é presente. Veja, agora ele pode, agora é presente. Então, está certo. E a Bang está dizendo que está incorretamente acentuada, visto que não há mais acento diferencial. Ora, caíram vários acentos diferenciais, mas nem todos, e este aqui é um que não caiu. Então, a banca errou, é falsa, e eu fico com a letra D. Na 12, nós temos o enunciado dizendo que o novo acordo nos apresentou algumas alterações de acentuação de palavras, certo? Leia as alternativas e assinale a que apresenta somente palavras acentuadas corretamente. Então, é aquele caso, olha como que é fácil resolver essa questão. Você olha para a sequência e vê trema. Aqui e aqui. Isso já faz você eliminar a letra A e a letra D, porque você sabe que não existe mais o trema. Aí você olha para a ideia, com acento aqui na letra B, você sabe que ideia encaixa-se na regra dos ditongos abertos, oi, que só tem acento se a palavra for oxítona, só tem acento se esse ditongo aparecer na última sílaba. Então, aqui ela é paroxítona, não tem mais acento, então isso faz a letra B também está errada, sobrou a letra C. Então, todas corretamente acentuadas na letra C. Na 13, nós vamos assinalar a alternativa correta e o primeiro item diz que armazéns e além recebem acento, beleza, recebem mesmo, porque são oxítonas, ótimo, são mesmo. Armazéns, além, a última sílaba é tônica, certinho. Terminadas por ens, em. É isso mesmo que diz a regra. O item 1 está certo, ele tem que entrar na resposta. Então, eu elimino a A, que não trouxe o 1, e elimino a C, que também não trouxe o 1. Fábricas, hóspedes, olha. Fábricas, hóspedes. Não é a última, nem a penúltima. É a antepenúltima. Não é a última, nem a penúltima, é a antepenúltima sílaba. Então, essas palavras são proparoxítonas. E aqui está dizendo que elas recebem acento porque são paroxítonas. Não, é porque elas são proparoxítonas, independente do que termina. Então, esta está errada, a 2 tem que sair da resposta, aqui tem a 2, então só me restou a letra B. Confirmando, o item 3 diz que orientações e funções recebem acento porque são proparoxítonas terminadas em ditongo. Primeiro, elas não são proparoxítonas. Orientações, é a última sílaba que é tônica. Funções, a mesma coisa. Então, elas são oxítonas. E oxítonas que recebem acento por terminar em ditongo é só quando for terminada em ditongo aberto, e não é qualquer ditongo aberto, é só os ditongos ei, el, oi, ok? Não é o caso, então a 3 está errada mesmo, só a 1 que estava correta, ok? E vamos a 14. As alternativas a seguir apresentam cada uma um conjunto de palavras que têm em comum a mesma regra, exceto, então eu vou ver onde há palavras que se encaixam em regras diferentes. Território, indício,
ósseas. Todas são paroxítonas de tombo crescente. Atrás, chimpanzés, avós, todas são oxítonas. E oxítonas terminados em a, o, as, e, o, es, o, os, são acentuados. Então, é a mesma regra, oxítonas. Arqueólogo, idênticos, geográfica, todas proparoxítonas. Já, só, nós, todas são monossílabas. Então, restou para a letra S a resposta, porque próprio e história, sim, se encaixam na regra de paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou proparoxítonas eventuais. Mas países se encaixa na regra dos hiatos. Então, essa é a nossa exceção. Duas regras diferentes, ok? Na 15, você tem duas palavras no enunciado, pá e só. E está dizendo aqui que elas recebem acento gráfico porque são, agora veja bem, elas só têm uma sílaba, pá, só. Então, elas são monossílabas, elas não são dissílabas, como diz a letra D, nem trissílabas, como diz a letra E. Depois, está dizendo, as outras todas dizem que elas são monossílabas, mas na letra A diz que são monossílabos átomos. Nós sabemos que átomos não têm acento, então, fora a letra A também. Restou letra B. Só que na letra C diz que elas são acentuadas por serem monossílabas iniciadas por consoante. E nenhuma regra de acentuação diz que a palavra é acentuada por causa da letra com que se inicia. E sim, quando é por causa de terminação, é por causa da letra em que ela termina. Por isso, letra B é a resposta, ok? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.